Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Fiquem agora com a entrevista que eu realizei com a Paula Abrão. Vocês a conhecem mais como atriz, mas agora ela está debutando atrás das câmeras como diretora no documentário Ioiô de Yaya, que esteve presente na programação do Cinepé do ano passado e que agora, 1º de outubro, está presente no Globoplay. É isso, espero que vocês gostem do conteúdo, se inscrevam no canal e até a próxima. Paulo, eu quero apontar, antes de iniciar as perguntas em relação ao documentário, na verdade, sobre o lançamento dele. Ele foi exibido no Cinepé ano passado e foi bem no ápice da pandemia. A gente até tinha alguma esperança em relação a festivais acontecerem em formato híbrido, mas não foi o que aconteceu. E hoje estamos nos falando, 1º de outubro, no lançamento dele dentro do Globoplay. Então, me conte como você se sente em relação a essas adaptações que você precisou realizar para apresentar o seu documentário, primeiro num festival em competição que se deu à distância, e agora com essas estratégias que muitos estão utilizando de lançamentos nas plataformas de streaming. Não é uma coisa assim que eu esperava, né? O que a gente quer, obviamente, o que a gente faz é para ir para uma sala de cinema, para a gente rodar festival, fazer uma carreira de presença mesmo com o filme, né? Eu tinha uma ideia muito, muito forte, mas que eu ainda não descartei, de levar os filmes para as cidades que ele foi feito, que foram feitas as entrevistas, e exibir, nem que seja em praça, nem que seja numa parede, para que as pessoas da cidade possam ver as pessoas da cidade que deram entrevista, sabe? Uhum. E aí, de repente, aconteceu a pandemia no ano que era para isso acontecer, né? Que estava tudo certo para isso acontecer, né? E aí as coisas vão mudando. A gente ainda segurou um tempo com a esperança das coisas melhorarem, e como as coisas não melhoraram tão rápido quanto a gente teve esperança, né? Porque saber, ninguém sabe, né? Nem se vai melhorar agora ou se vai piorar, enfim, esperamos que melhore. Mas aí a gente teve que repensar a linguagem mesmo, né? Do cinema hoje. E isso virou uma grande questão, acho que para todo mundo que faz cinema e que faz filme e que trabalha com audiovisual, né? A gente, graças a Deus, tem essa janela aí do streaming abrindo para a gente poder colocar os nossos trabalhos e tal, porque também já pensou se não tivesse, como é que a gente ia fazer, né? Porque agora que o cinema está reabrindo, agora que o público está começando a voltar, e mesmo assim com a capacidade muito reduzida. Então, acho assim, foi uma surpresa muito grande, foi fora do percurso, mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz, porque eu sei que numa plataforma como a Globoplay ele vai chegar em muita gente, e a gente faz filme querendo que o máximo de pessoas assistam, né? Uhum, sem dúvidas. E agora eu tenho interesse em saber, Paula, sobre a sua aventura, a sua primeira aventura atrás das câmeras como diretora. Eu tenho interesse em saber quando surgiu essa vontade de assumir essa posição diante da produção de um filme. Foi algo que foi incentivado pelas suas produtoras, porque uma delas, que é a Beatriz Seiner, você trabalhou com ela na ficção do Bollywood Dreams, e eu me pergunto se, por um acaso, na amizade que vocês provavelmente têm, a partir de um incentivo dela, junto com a da Érica de Freitas, também a sua produtora, ou é um sonho mais antigo do que essa conexão entre vocês? Acho que as duas coisas. Sabe, o primeiro lugar assim que eu tive vontade de dirigir foi fazendo o Cheiro do Ralo. E o primeiro incentivo que eu recebi para dirigir foi do Selton Mello, por incrível que pareça. Que ele já estava com essa ideia muito clara para ele, a gente trocava sempre uma ideia, e eu tinha muita vontade mesmo de dirigir. A minha ideia era fazer uma ficção, que eu comecei a escrever já lá, um pouquinho depois daquilo, mas bem pouquinho depois, assim, que eu ainda tenho guardado esse roteiro e ainda vou fazer esse roteiro. E aí, mas no meio do caminho surgiu essa ideia de fazer um documentário. Eu achei que para um primeiro filme
fosse talvez um caminho melhor. Eu passar por ali antes de me jogar na ficção, como diretora de cinema, né? Porque no teatro eu já tive um pouco essa experiência de dirigir, de escrever, isso tudo já está ali, né? Já vem do teatro, mas para o audiovisual realmente, e aí como eu engravidei e queria fazer, e quando você engravida, você não sabe quando vai poder voltar, e quando vai fazer, e como vai ser, né, a experiência. Então, eu quis fazer logo, e aí eu agarrei tudo que eu tinha e fiz. A Bia, com certeza, assim, a Bia é uma das minhas melhores amigas, né, e foi um grande incentivo, já desde o Bollywood, que a gente teve a ideia juntas, assim, né, numa mesa, conversando, e de repente fizemos de um jeito muito louco e com muito pouco dinheiro, né? E aí a Bia sempre foi uma pessoa assim que me mostrou que era possível fazer, que não precisava de muito para fazer, muito que eu digo assim, muitas coisas, né? Quer fazer, faz, né? Que é já o que o Glauber dizia lá atrás, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, vamos fazer. E aí eu acho que foi assim, eu acho que foi um caminho muito natural também, sabe? O que eu sabia desde o primeiro momento que eu pisei num set de cinema eu quero trabalhar com isso. É aqui que eu me encontrei, é essa linguagem que eu gosto, né? Na minha carreira de atriz, na minha carreira do que quer que seja. Acho que é isso. Uhum. Um pouco de tudo. E, Paula, me conte, quando surgiu essa ideia de produzir um documentário que trata sobre casais que estão há tantas décadas juntos, de certa forma era algo que você já estava trabalhando quando pensava em um projeto de ficção, ou surgiu também, ou foi uma ideia que surgiu em outro momento? Como que foi a intenção? Não foi na ficção, não. A ficção é bem diferente, assim, o roteiro. Mas eu sempre gostei muito da questão, como artista, uma coisa que sempre me instigou muito foi a velhice. Foi como a gente atravessa a vida, chega na velhice, como a gente escolhe chegar na velhice, ou se a gente tem esse poder de escolha. Isso é uma coisa que mexe muito comigo, assim, sabe? Quando eu vi aquele filme do Haneke também, eu fiquei muito mexida, posso falar isso, aquele do casal, né? O amor, né? Sim. E também mexeu muito comigo num lugar assim de eu quero falar disso, eu quero falar de chegar ali. E aí eu vi o trabalho de uma fotógrafa que retratava, que o trabalho dela era exatamente retratar casais juntos há muito tempo, há muitos anos. Então eram casais de idosos. E eu vendo aquele trabalho dessa fotógrafa, uma fotógrafa americana, eu falei, eu vou fazer um filme sobre isso. Eu acho que eu vou começar a falar sobre a velhice, falando sobre esses casais. Eu acho que tem muito a ver com a minha família também, de ter casais longevos na família, né? Da minha família ter essa coisa da relação muito fechada. E aí surgiu como uma ideia meio que romântica até, sabe? Sobre falar sobre pessoas que decidem estar juntas. E aí veio também muito forte essa questão da velhice. Eu acho que as duas coisas se entrelaçam bastante assim no filme, sabe? Você vê outras coisas além de uma relação romântica, você vê coisas de mulheres que você vê que talvez tenham passado por coisas que hoje a gente talvez não passaria, porque a gente tem um outro esclarecimento do que é uma relação e do que é a liberdade e etc, né? A gente vê isso, a gente vê um tempo diferente desse tempo nosso, que é um tempo mais rápido, isso também me interessou muito. A gente vê uma calma e uma valorização de coisas que a gente passa batido hoje em dia, que são as pequenas coisinhas do dia a dia e da rotina, né? Que eu acho muito bonito também, que é uma coisa também que me toca muito, que me dá muita vontade de falar sobre. Acho que é isso. E como foi o processo de escalação, digamos assim, desses 7 casais? Porque você mencionou no início da conversa que até eles são de estados diferentes, então imagino que foi um trabalho muito extenso para encontrar todos esses casais, né? Olha, foi uma loucura. Vou te falar assim, o filme foi feito em 2 etapas. A primeira etapa tinha 4 casais, que eu acho que era, na época, que eu achava que eram os casais que iam fazer o filme inteiro.
Então, nessa primeira etapa, eu fiz uma coisa, eu me joguei de cabeça no que o Coutinho fala, por exemplo, que você deixar surpresa para o momento da filmagem, não ensaiar as coisas, não perguntar antes. Então, eu fiz entrevistas por e-mail. Eu recebia as histórias por e-mail, perguntava as coisas por e-mail, deixei assim e falei, vou arriscar esses aqui, peguei 4 histórias que eu achei interessantes, vou arriscar, vou até eles e vai ser assim, na surpresa. Deu certo? Deu e não deu. Teve algumas coisas que deram e algumas que não deram, realmente, assim, coisas que eu não esperava, mas que eu tive que lidar e que foi legal, e coisas que realmente eu acho que eu não consegui com algum desses casais, sabe? Que eu não consegui tirar o que eu queria e mostrar realmente. Enfim, aí eu fui montar esses 4 casais, eu e a Jordana Berg, que também montou montou o filme, e aí eu olhava para o filme, ela olhava para o filme e eu falava, tá faltando gente. Porque eu tinha 4 casais muito... Eles eram diferentes, mas eles tinham coisas muito comuns entre eles. Eu falo, tá faltando um contraponto, tá faltando um casal homoafetivo que eu quero, tá faltando diversidade mesmo no filme. Eu tenho casais muito religiosos, eu tenho casais muito brancos, eu tenho casais, vamos diversificar isso. E aí eu fiz diferente o processo de pesquisa dessa segunda etapa. Eu peguei uma assistente, que é a Larissa Berry, que foi nos lugares buscar esses casais, que me apresentou esses casais com uma pequena entrevista em vídeo. Eu ainda não tive também o contato. Eu mantive a ideia do primeiro, mas eu acho que eu fiz um pouco mais de preparo para isso. Eu senti os casais, ela filmava com o celular, onde vocês se conheceram. Mas aí eu já tinha uma ideia do que é que eu podia esperar, sabe? E aí fiquei também 1 ano procurando um casal homoafetivo e foi muito difícil porque é uma outra geração, é uma geração que ficava muito mais no armário, é uma geração que achei muitos casais incríveis, mas, por exemplo, tem um que falou, a gente não pode aparecer porque no meu trabalho ninguém sabe, na minha família ninguém sabe, é muito complicado, sabe? E aí eu também não quero expor a pessoa. Até que eu achei, foi me indicado o casal das meninas lá de Floripa e que super tocaram na hora e que foram super receptivas, super abertas. E aí com elas eu acho que eu consegui, por mais que elas não tenham 50 anos juntas, elas tinham ali uma bagagem de 38, se eu não me engano, já era uma bagagem que para mim me interessava falar e eu achava importante incluir. Então, aí eu fechei o filme, então foram duas etapas diferentes. Uma muito mais madura, inclusive até as entrevistas foram muito mais tranquilas no sentido de eu já estava, já não pisava mais tanto em ovos, a coisa fluiu também, sabe? Apesar de que a primeira fase também me deu assim os momentos mais muito incríveis, assim, os momentos muito legais do filme. E, Paulo, como espectador do seu documentário, é claro que eu refleti muito sobre essa questão da velhice, sobre os costumes que são adotados por esses casais tão longevos, mas eu também fiquei pensando, talvez, nas minhas gerações ou nas próximas em relação à questão justamente dos relacionamentos, porque atualmente estamos em um jovem século em que está revendo essa questão do relacionamento. Muitos adotam o relacionamento aberto, existe muita questão do divórcio, existe também até mesmo traição, que já não tem mais o mesmo peso que antes para muitas pessoas. Então, foi inevitável não pensar sobre esses pontos. E o que você reflete em relação a isso? Você acha que nas próximas décadas atravessaremos esse processo em que conexões tão longevas como vemos no seu documentário talvez entrarão em extinção por conta, enfim, né, dos novos costumes que estamos adotando nessa contemporaneidade? Em extinção, eu acho que não. Mas eu acho que, com certeza, o número vai reduzir bastante. Mas eu não acho isso uma coisa negativa, não. Eu acho que, claro, por um lado, a gente perdeu um pouco a coisa
do ouvir, eu acho, do ter calma e do entender o outro lado, mas ao mesmo tempo também a gente está muito mais aberto para as coisas. E também, principalmente, eu te falo, principalmente esse é um movimento muito feminino também, de não aceitar mais as coisas ou ter que engolir coisas que antes as mulheres tinham que engolir, porque o divórcio pesava, nos anos 60, nos 70, ainda era uma coisa muito difícil, a mulher saía muito sem direito dentro de um casamento, não tinha direito nenhum, era muito mal vista socialmente, isso tinha um peso, né, para você conseguir, sei lá, um emprego, uma coisa. Hoje em dia não, hoje em dia a gente entra numa relação e sai se a gente quiser, isso estou falando da mulher. E o homem, eu acho que também está buscando outras coisas, também está buscando o encontro a partir dessa revolução que veio das mulheres, dessa revolução feminista que eu digo que é tipo uma segunda revolução, sabe? A questão dos relacionamentos estarem abrindo, estarem mudando, eu acho excelentes, porque, na verdade, se a gente for ver historicamente, o relacionamento sempre foi aberto para o homem, né? Para a mulher, não, né? A mulher sempre foi a chifruda, vamos falar assim, né? A mulher sempre foi a pessoa que ficava em casa, enquanto o homem socialmente era aceito, porque o homem precisa fazer sexo, o homem precisa, e a mulher não precisa, a mulher fica em casa. Então, eu acho que a partir disso também as coisas foram rodando do jeito que elas estão hoje. Como vai ficar o que está hoje, não sei como vai ser. Acho que ainda vão ter relacionamentos longos, mas acho que esses relacionamentos são baseados em outras coisas para que as pessoas fiquem juntas e não na obrigação da religião ou na obrigação da social, né? E sim por uma vontade de ambos, né? Então, eu acho que talvez seja bom tudo isso que a gente está passando. Quer dizer, eu acho que é bom. Paula, perfeito, foram essas as questões. Muito obrigado pela sua disponibilidade e desejo sucesso aí com os projetos que devem vir. Você pretende, se tem algumas outras coisas envolvendo direção também de cinema? Ou... Olha, agora que está nascendo esse, eu consigo... É muito bom, assim, porque parece que agora eu fecho um ciclo para poder começar o próximo, sabe? Eu tenho um roteiro de ficção que eu quero muito fazer, que foi um roteiro que em 2018 entrou no Varilux, que é um laboratório bem legal de roteiro. Então, é um roteiro que eu estou fechando, eu quero terminar ele até o final do ano, para ver se eu consigo produzir esse para ser o próximo. E, ao mesmo tempo, também eu quero continuar ainda um pouquinho nessa pauta da velhice, do final da vida, só que com outra abordagem agora, e com outro olhar e de outro jeito, e talvez, quem sabe, uma trilogia sobre a velhice. Estou pensando nisso. Bom, então eu desejo sucesso com o que está por vir. Obrigado novamente, Paula. Um abraço para você. Obrigada, querido. Obrigada e desculpa aí o atraso. Não, de modo algum. Até a próxima. Tchau. Obrigada, tchau.